Os anos 80 foram a década do cinema. Foi nessa época que nos apaixonamos pelas trilogias que marcaram a cultura pop, como Star Wars, Indiana Jones e De Volta para o Futuro. Nesse período, também vibramos com os superastros como Sylvester Stallone, Tom Cruise e Bruce Willis, que venderam o estilo de vida americano mundo afora em filmes como Rambo, Top Gun e Duro de Matar. Com tanta influência do cinema naquela década, não deixa de ser curioso que o homem que liderou os Estados Unidos nesse período tenha vindo justamente de Hollywood. Look, Doc, you gotta believe me. Then tell me, future boy, who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Sim, ele mesmo, Ronald Reagan, o ator. Reagan foi importante por ter se tornado o grande mito fundador do conservadorismo americano. Sob o seu comando, o país cortou impostos, extinguiu uma série de regras e colocou fim à crise inflacionária que afetava os Estados Unidos desde os anos 70. Em contrapartida, o déficit público e a desigualdade cresceram. No fronte externo, ele ampliou os gastos militares do Pentágono e levou a disputa com os soviéticos ao seu momento mais tenso desde a crise dos mísseis de Cuba. No segundo mandato, no entanto, ele se reaproximou de Moscou e criou as bases para o fim da Guerra Fria. Eu sou Luiz Hatz e esse é o podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de 10 episódios, vamos contar a história dos principais presidentes do país e o que eles ensinam sobre os Estados Unidos atuais. No capítulo de hoje, vamos falar sobre o governo Reagan, a década de 80 e o fim da Guerra Fria. Apesar de o Reagan ter sido eleito presidente apenas em 1980, ele era uma figura tão conhecida do público americano quanto o Michael Jackson. Ainda na década de 40, ele trocou o emprego de narrador de jogos de futebol americano em Iowa, no interior dos Estados Unidos, pela carreira de ator na Califórnia. Entre 1937 e 1942, ele fez cerca de 30 filmes. Na época, o Reagan era conhecido como um ator de um papel só, um cara sem muita amplitude dramática, o que a gente conhece popularmente como canastrão. O melhor trabalho dele no cinema foi o papel de Drake Mahilg, num filme chamado King's Row, que lhe traria fama e reconhecimento de todo o país. Depois da guerra, ele começa a fazer alguns filmes de faroeste, até que começa a se envolver com a política sindical da indústria do cinema nos Estados Unidos. Mas o mais curioso dessa época, e a gente está falando aí dos anos 40, é que o Reagan era democrata. Ele era fã do Franklin Roosevelt e chegou até a fazer campanha para o Harry Truman, o presidente que sucedeu o Roosevelt depois da morte dele em 1945. Segundo o historiador Lucas de Souza Martins, fellow da Universidade de Temple, nos Estados Unidos, há uma mudança gradual nas posições políticas do Reagan conforme a carreira dele vai amadurecendo. Inicialmente na vida dele, o Reagan era democrata. Ele era um apoiador das políticas do Roosevelt. E é natural, até porque o Roosevelt era alguém que representava a luta contra os nazistas, os fascistas naquela Segunda Guerra Mundial. Então havia uma popularidade muito grande em torno do Franklin Delano Roosevelt. Não é à toa que o Reagan também faz campanha ao Harry Truman. Só que conforme a vida política americana vai avançando, ele vai trocando de partido na medida em que os seus ideais, as suas posições vão se alinhando mais ao Partido Republicano, principalmente do ponto de vista econômico, do que necessariamente ao Partido Democrático. No começo da Guerra Fria, quando os soviéticos viraram o grande rival dos americanos, os Estados Unidos viveram uma época de caça aos comunistas em diversos setores da vida pública. A cena que a gente vai ouvir um trechinho é do filme Oppenheimer, que ganhou o Oscar recentemente, e ilustra bem essa época.
Nela, a esposa do Oppenheimer, o cara que construiu a bomba atômica para os Estados Unidos, é questionada se era membro do Partido Comunista Americano. Mrs. Oppenheimer, did you have a Communist Party membership card? E você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o Reagan? É que nos anos 40, a indústria do cinema dos Estados Unidos tinha muita gente de esquerda, que acabou sendo perseguida, principalmente por um cara chamado Joseph McCarthy, que acabou dando o nome desse período, que ficou conhecido como macartismo. Em 1947, o Reagan é eleito presidente do Sindicato dos Atores de Hollywood, e é a partir daqui que ele começa a se envolver frontalmente com a política e com o macartismo. Nessa época, o Reagan já era bastante anticomunista, e quando o FBI interroga ele sobre possíveis artistas de esquerda, ele dá uma série de nomes de colegas que ele acreditava serem do Partido Comunista Americano. Na década de 50, ele se afasta de vez dos democratas e se aproxima dos republicanos, apoiando as candidaturas do Eisenhower, em 52 e 56, e do Richard Nixon, em 60. A estreia do Reagan nos palcos da política, no entanto, aconteceria só na campanha presidencial de 64, quando ele faz um discurso na televisão em prol da candidatura de Barry Goldwater. Discursos são uma ferramenta poderosa na política americana. Eles elevam o status de presidentes e também catapultam muitos deles para o estrelato político. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Lincoln, como a gente viu na nossa série de podcasts, e com Obama. Mas calma que, no caso do Obama, a gente ainda chega lá. Com o Reagan, não foi diferente. Nesse discurso, que ficou conhecido como o tempo de escolher, o Reagan faz uma defesa enfática da diminuição do papel do Estado na economia e da liberdade individual e de empreender. You and I are told increasingly we have to choose between a left or right. Well, I'd like to suggest there is no such thing as a left or right. There's only an up or down. Man's old age dream, the ultimate in individual freedom consistent with law and order, or down to the ant heap of totalitarianism. Com esse discurso, o candidato republicano, o Barry Goldwater, ia arrecadar $1 milhão para sua campanha. Não foi suficiente para evitar a derrota, mas a semente do conservadorismo nos Estados Unidos estava plantada ali naquele discurso do Reagan. Então, em 67, o Reagan se torna governador da Califórnia. E de lá, ele começa a adotar algumas das suas políticas econômicas liberais. O principal ponto da agenda do Reagan como governador é cortar impostos e diminuir o estado de bem-estar social que tinha sido criado lá pelo Roosevelt nos anos 30 e 40. Segundo Reagan, essa forma de tratar a questão social não incentivava as pessoas a trabalhar. E os californianos receberam bem as propostas do Reagan como governador. Ele ficou 2 mandatos no cargo e saiu bem avaliado em 1975, já de olho na campanha presidencial de 76. Em 76, as primárias republicanas colocaram o Reagan contra o presidente Gerald Ford, que era aquele cara que assumiu o governo quando o Nixon tinha renunciado por conta do Watergate. Só que o Ford era considerado um moderado dentro do partido, e o Reagan era considerado um conservador, um pouco mais à direita do espectro político ali do Partido Republicano. O principal ponto de discordância entre os dois era a detente, aquela política externa americana criada na gestão do Nixon, que amenizou as tensões dos Estados Unidos com a União Soviética. Anticomunista ferrenho, o Reagan era um crítico não só da detente, mas também do secretário de Estado, o Henry Kissinger, que buscou não só a aproximação com a Rússia, como também com os chineses. Só que, durante a campanha, uma série de derrotas na primária acabou inviabilizando a vitória do Reagan. O Ford não conseguiria se reeleger, ele perdeu a eleição para o Jimmy Carter, e os democratas acabaram voltando ao poder por um breve período de 4 anos. E o Ronald Reagan era uma figura relativamente já conhecida dentro desse espectro do Partido Republicano, já havia sido candidato nas primárias republicanas algumas vezes antes de se tornar o candidato republicano. Ele foi candidato ainda na época, né, do Nixon, quando o Nixon era a bola da vez na vida americana. Ele deixou para que ele não concorresse naquele momento que o Nixon era candidato à reeleição, mas ele volta quando o Ford, né, é indicado pelo partido como candidato à presidência. O Ford já vinha de um momento político bastante delicado, em que ele quase não ganha a nomeação pelo Partido Republicano. O Reagan chega ali bem perto dele. Para entender melhor a ascensão do Reagan, a gente precisa falar um pouco sobre o que foram os Estados Unidos nos anos 70.
A nova geração de americanos que cresceu após o fim da Segunda Guerra Mundial, traumatizada pelo Vietnã e por outras coisas que ocorreram nos anos 60, passava por transformações profundas de comportamento. A revolução sexual trouxe o conceito de amor livre. Ao mesmo tempo, as mulheres, com um grau de educação cada vez maior, começaram a se inserir no mercado de trabalho. Com isso, a discussão sobre como e quando começar uma família ganhou força. Essa era a chamada segunda onda do movimento feminista. Se a primeira, lá nos anos 20, conquistou às mulheres o direito ao voto, a dos anos 70 conseguiria a legalização do aborto, graças a uma decisão da Suprema Corte Americana em 1973. É a famosa decisão Roe vs. Wade, que acabou sendo derrubada recentemente pela Suprema Corte, agora há 2 anos atrás. Quando essa revolução chega nos anos 80, a Madonna, com músicas como Like a Prayer, Papa Don't Preach Like a Virgin, traduz melhor do que ninguém esse empoderamento das mulheres da época. Só que, por outro lado, o dia a dia dos americanos estava cada vez mais difícil. O boom econômico do pós-Segunda Guerra Mundial tinha acabado. O país foi inundado por produtos alemães e japoneses mais baratos e mais modernos do que eles tinham nos Estados Unidos, e os empregos industriais começaram a rarear em grandes centros industriais do meio oeste, como a Pensilvânia, Michigan e até Ohio. Os Estados Unidos começaram então sua transição de uma economia industrial para uma economia de serviços. E naquela época, ao mesmo tempo dessa crise que a gente está narrando, os Estados Unidos passaram por um aumento da inflação que eles nunca tinham experimentado, causado principalmente pela Guerra do Vietnã e o choque do petróleo. Juntando tudo isso, o país vivia um cenário de estagflação, ou seja, a economia não crescia e os preços subiam. Todo esse caos econômico também aumentou a criminalidade nos grandes centros urbanos. Cidades como Nova York, por exemplo, viram as taxas de violência explodir. Com isso, a sensação geral do americano mais conservador, que morava longe dos grandes centros, ou até mesmo os americanos mais velhos, era de que os Estados Unidos tinham meio que se perdido no caminho. O professor de História Americana da Universidade Nacional de Brasília, Virgílio Arraes, lembra que o Reagan construiu sua trajetória política sempre à direita do Partido Republicano. Ele, ao se tornar governador da Califórnia, ele segue um caminho similar ao do Spiro Agnew, né? De um presidente cristão, no sentido de valorizar a família, de valorizar as tradições, né? E, ao mesmo tempo, de uma administração pujante, embora indiretamente beneficiada pelos investimentos do Departamento de Defesa, né? É uma parceria que começa na década de 40, né, por um governo democrata, de diversificar ou de descentralizar investimentos do Nordeste dos Estados Unidos para o restante do país. E aí a Califórnia se beneficia dessa parceria entre o Pentágono e as universidades. Isso já na década de 60 já tem um impacto significativo na economia do Estado, né? De forma que hoje a Califórnia é assim, um dos principais centros econômicos do país, né? E no tocante à inovação, talvez seja o primeiro, né? Então, graças a essa parceria iniciada na década de 40 em função do clima da Segunda Guerra Mundial. Então, Reagan conjuga esse, vamos dizer assim, o que seria um sucesso como governador, ao mesmo tempo em que, no momento em que os Estados Unidos hesitavam quanto ao rumo a tomar, ele impunha a bandeira, vamos dizer assim, do conservadorismo. Só que antes mesmo do Reagan chegar ao poder, ainda no governo do Jimmy Carter, o Partido Democrata não consegue responder a todas essas crises que estavam atingindo os Estados Unidos de maneira simultânea. Em 79, para piorar, houve um segundo choque do petróleo, que provocou uma crise de combustíveis nos Estados Unidos e levou a filas gigantes em postos de gasolina de todo o país. A inflação subiu também, de 5,8 em 76 para 7,7 em 78 e 11,3 em 79. No fim do mandato do Carter, 1980, a inflação bateu 13,5%. Se a economia estava ruim, na diplomacia estava tudo indo para o vinagre também. Após conseguir um acordo de paz histórico entre Israel e Egito em 78, o Carter viu os ayatolás derrubarem o governo do Shah do Irã e instaurar uma república islâmica xiita no país. A partir daquele momento, os Estados Unidos seriam conhecidos no Irã como o Grande Satã. Poucos meses depois da Revolução Xiita, uma multidão de estudantes islâmicos enfurecidos tomou a embaixada americana em Teherã e manteve 52 pessoas reféns por mais de um ano no local. Então você pode ver que a situação do Carter não era fácil.
Toda a campanha eleitoral de 1980 foi feita com os preços enlouquecidos dentro dos Estados Unidos e centenas de americanos na mão do Ayatollah Khomeini lá no Irã. O Jimmy Carter, com isso, não tinha nenhuma chance de se eleger. Então, o Reagan começou a construir uma base eleitoral que reunia gente satisfeita com a economia de um lado e pessoas que tinham posições mais conservadoras do ponto de vista do costume de outros. Principalmente os eleitores evangélicos, um pessoal que via essas transformações dos anos 80 que a gente acabou de comentar quase como um pecado. E para dar toque final à sua proposta, o Reagan prometeu acabar com a política de apaziguar com os soviéticos, uma coisa que na visão dele apenas enfraquecia os Estados Unidos. Com tudo isso, ele pensou num slogan que traduzisse o que os Estados Unidos tinham sido, poderiam voltar a ser. O slogan era esse aqui: Ronald Reagan for president. Let's make America great again. Pois é, o slogan do Trump, que hoje está na boca do povo, é como se fosse um roteiro adaptado de cinema. O roteiro original, quem escreveu foi o Reagan. Na eleição, o Reagan teve 50,7% dos votos e o Carter 41%. No colégio eleitoral, o Reagan teve 489 delegados dos 538 em disputa e não venceu apenas em 6 estados e no Distrito de Colômbia. O Lucas agora vai falar um pouco mais pra gente sobre como foi essa campanha de 1980. E o Carter perde aquela eleição por uma série de fatores, principalmente domésticos, mas também com relação à política exterior dele. Não somente, né, a falta de gestão para encontrar uma maneira de controlar a inflação pela crise do petróleo que vinha de uma crise exterior. Uma vez eleito, o Reagan então oferece um modelo muito atrativo para essa classe média que queria fugir da estagflação dos anos 70. Menos impostos e mais dinheiro no bolso. O professor Arraes vai explicar para a gente como isso funcionou. É basicamente a sedução da classe média com a redução de impostos, a redução gradativa de barreiras alfandegárias que faz com que a importação de produtos da Europa, do Japão e da China, né, resulte numa queda de preços, né? Quer dizer, as corporações americanas já desde a década de 70 tinham que competir, vamos dizer assim, com as suas similares alemãs e japonesas. E lentamente começa agora a entrar também produtos chineses, né? Ainda que só nos anos 90 que fosse ter um impacto maior. Então, para a classe média americana, guarnecida com salários em recuperação, né, a partir dos anos 80, redução de impostos e uma relativa queda dos produtos do consumo cotidiano, a ideia de um Estado com mais presença em troca de mais impostos não atrai mais a classe média. Ronald Reagan was 2 months into his presidency when John Hinckley Jr. drew a $29 handgun outside the Washington Hilton Hotel on March 30th, 1981. Só que por pouco, muito pouco, quase tudo deu errado pro Reagan. Em março de 81, com menos de 100 dias no governo, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato. O presidente saía de um evento num hotel em Washington quando foi baleado por um cara chamado John Hinckley Jr. Ele sofreu sangramento interno, fraturou uma costela, teve uma perfuração do pulmão e foi internado, mas teve alta depois de 10 dias, recuperando aí sem maiores problemas. O Hinckley acabou sendo inocentado do crime por problemas mentais. Segundo a imprensa da época, ele queria, com o assassinato do Reagan, impressionar a atriz Jodie Foster, por quem ele tinha uma fixação meio perturbada desde que ela estrelou o filme Taxi Driver, em 76. O Hinckley acabou passando 40 anos numa instituição psiquiátrica e foi libertado alguns anos atrás. Mas enfim, voltando para o plano do Reagan. Logo na posse, ele já disse que o governo não era a solução, que o governo era o problema. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. A ideia dele era diminuir o tamanho do Estado, cortar gastos, diminuir impostos e aumentar os gastos militares. No começo do governo, ainda em 81, o Reagan conseguiu aprovar uma reforma fiscal que derrubou impostos em todas as faixas de renda. Só que, com alguns meses no cargo, o Reagan descobriu que se livrar do problema que era o governo, na visão dele, não era tão simples assim. Ele não conseguiu aprovar os cortes que ele pretendia nos serviços sociais, como Previdência, Medicare e Medicaid. Com isso, o déficit fiscal cresceu e o país passou por uma recessão em 1982. Essas perdas na economia foram suficientes para diminuir a bancada republicana no Congresso nas eleições de meio de mandato.
A situação econômica americana só melhorou de fato a partir de 83, quando o PIB voltou a crescer, a inflação se estabilizou e o desemprego caiu. Quando o Reagan assume a presidência, primeiro, ele recebe um legado de um débito que existia governamental bastante expressivo. E ele precisa lidar com esse débito para poder implementar as reformas que ele queria. As reformas que ele queria no sentido de dar mais liberdade econômica, menos Estado, mais iniciativa privada. Então ele faz ao mesmo tempo o aumento de impostos, mas também enxuga a máquina no governo. Isso foi fundamental para que o débito governamental diminuísse e aí ele pudesse, aí sim, diminuir impostos e continuar com essa estratégia de colocar o governo como um instrumento menor e a iniciativa privada participando muito mais ativamente de toda a vida americana, né, da economia americana de uma forma geral. Os déficits continuaram aumentando, é verdade. Mas graças à decisão tomada pelo Nixon lá atrás de romper com aquele padrão dólar-ouro, os Estados Unidos puderam, a partir dos anos 80, financiar sua dívida pública imprimindo moeda, graças à confiança internacional no seu poder militar e econômico. Nesse sentido, o Arraes vai explicar um pouco mais pra gente como essa confiança funcionava, e na verdade funciona até hoje. Os Estados Unidos podem conduzir isso de uma forma diferente do restante do mundo, porque ao romper com Bretton Woods, né, no início da década de 70, os americanos passaram a ter mais flexibilidade porque é um país cuja moeda é lastreada nas suas próprias instituições, vamos dizer assim, né? Mas do ponto de vista político, ao lastro do dólar são as Forças Armadas americanas, ou seja, a capacidade política dos Estados Unidos de manter, entre aspas, a normalidade ou a regularidade do mundo na Guerra Fria capitalista e depois do fim da Guerra Fria, do mundo como um todo. No fronte externo, o primeiro mandato do Reagan foi marcado pelo aumento de tensão com a União Soviética. Depois de quase 10 anos de distensão na relação entre Washington e Moscou, as coisas começaram a esquentar de novo. Ainda no fim do governo Carter, os soviéticos invadiram o Afeganistão. Nessa época, a avaliação na Casa Branca era bastante simples. Quase 15 anos depois, os russos tinham encontrado o Vietnã deles. Quando Reagan assume, ele volta a radicalizar o discurso anticomunista e começa a chamar os russos de Império do Mal. The greatest evil is not done now in those sordid dens of crime that Dickens loved to paint. É nessa época do Império do Mal que ele começa a ampliar os gastos militares americanos, forçando os russos a uma corrida armamentista para a qual eles não estavam preparados. Ainda que os choques do petróleo tivessem amenizado os problemas crônicos da União Soviética por causa da renda que eles obtinham com a exportação de petróleo, a invasão do Afeganistão, essa disputa militar com os Estados Unidos e os próprios problemas burocráticos ali da economia soviética voltaram a drenar os recursos do Kremlin. Em 1984, o secretário de defesa do Reagan, o Caspar Weinberg, resumiu o plano contra os soviéticos. A sociedade deles está economicamente fraca e não tem a riqueza, a educação e a tecnologia necessária para entrar na era da informação. Eles apostaram tudo na produção de armas e a sociedade deles está começando a dar sinais de que isso deu errado. Eles não podem sustentar essa produção armamentista da mesma maneira que nós. Isso vai levá-los à falência e nós seremos a única superpotência em um mundo seguro. Então, em meio a esse plano todo de fazer basicamente os soviéticos gastarem o que eles tinham e não tinham para competir militarmente com os Estados Unidos, o Reagan lança em 83 a Iniciativa de Defesa Estratégica, que consistia basicamente num projeto para destruir mísseis nucleares do espaço. O projeto foi recebido com ceticismo pelos especialistas, mas a imprensa adorou. Chuta qual foi o nome que deram. Sim, Projeto Guerra nas Estrelas, por causa do filme. O Ronald Reagan representa o presidente que, primeiro, ele consolida um maior investimento em uma militarização americana, ele carrega em si um discurso bastante anticomunista,
em um cenário de Guerra Fria, em um cenário em que era mais do que necessário você trazer de volta aos americanos a questão do orgulho de ser americano. E ele também encurrala, de uma certa maneira, a União Soviética e acelera o que nós chamamos de fim da Guerra Fria, até por conta do investimento que ele dá aos militares, a militarização, toda a esquematização da estrutura de defesa de antimísseis, que foi chamado na época, né, de Guerra nas Estrelas, pela mídia americana na época. Ou seja, ele fez com que os militares americanos recebessem um prestígio e um investimento tão profundo que os soviéticos não poderiam estar nessa mesma sintonia em termos de gastos, em termos de investimentos. E isso faz, de uma certa maneira, com que os soviéticos tenham que se abrir de várias maneiras. E enquanto isso, do outro lado do Muro de Berlim, os soviéticos estavam com problemas bem mais terrenos, que não tinha nenhum Obi-Wan Kenobi para ajudar os caras. Durante o primeiro mandato do Reagan, ocorrem os primeiros sinais de ruptura do bloco soviético com a ascensão do movimento Solidariedade na Polônia. Em 1980, uma greve no porto de Gdansk, liderada pelo Lech Walesa, um sindicalista local, acabou colocando operários em choque com o governo comunista, já que na Polônia daquela época, só sindicatos legalizados e leais ao partido podiam funcionar. O governo polonês, num primeiro momento, autorizou Solidariedade, mas pouco depois decretou lei marcial e prendeu seus principais líderes, inclusive o Walesa. Senhores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Nessa época, em meados dos anos 80, os primeiros sinais de ruptura na ordem criada pela Guerra Fria também começam a aparecer aqui, na América Latina. Essa cena que a gente acabou de ouvir, do filme argentino 1985, protagonizado pelo grande Ricardo Darín, mostra a luta para acusar e julgar os criminosos da sangrenta ditadura militar argentina, que acabou em 1983, enfraquecida pelo fracasso na Guerra das Malvinas. Com o fim da ditadura, o Raul Alfonsín conduz o país para a democracia e os generais são condenados na justiça. As ditaduras caem também na Bolívia, em 82, no Uruguai, em 85, e no Chile, em 90, quando o Pinochet é mandado para casa num plebiscito popular. Tem um filme bem legal com o Gael Garcia Bernal, se você também não viu, assista, que chama No, que conta a história desse processo popular que levou à queda da ditadura Pinochet. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. E aqui no Brasil, a crise econômica coloca pressão na ditadura militar, enfraquecida pelos choques do petróleo, pela inflação e a explosão da dívida externa. A transição, no entanto, diferente de outros países aqui da América Latina, é mais lenta. Em 84, o deputado Dante de Oliveira tenta aprovar uma emenda para instituir eleições livres no Brasil. A emenda não passa, mas acaba criando um movimento conhecido como Diretas Já para normalizar a situação democrática aqui no país. Em 85, uma eleição indireta coloca Tancredo Neves como presidente. Só que ele não assume o poder, ele morre um pouco antes da posse, e o José Sarney é responsável por liderar a transição até as eleições de 89, que acabam elegendo Fernando Collor de Mello. O envolvimento dos americanos em processos de redemocratização na América Latina, e especificamente do governo Reagan, pode ser definido como uma estratégia de democracia por aplauso, uma estratégia de observação daquilo que acontecia e de exaltação àquilo que acontecia, no sentido de dizer, olha, nós admiramos aquilo que acontece nesses países sul-americanos. E é o caso do Brasil, que saiu de uma ditadura militar, passou por um processo de redemocratização, e os americanos se limitaram, digamos assim, a dizer que apoiavam e que estavam contentes com aquilo que acontecia no nosso país, em Brasília. Agora, o que explica essa narrativa, essa estratégia da presidência do Reagan? Basicamente, em primeiro lugar, a percepção e a ideia de que aquilo que acontecia especificamente no Brasil trazia ao poder grupos políticos que não eram radicais, que não faziam parte de guerrilhas, que não faziam parte de militâncias ligadas ao comunismo,
eram grupos políticos mais alinhados a um centro ou até uma centro-direita, digamos assim, uma direita mais democrática, do que propriamente qualquer elemento que pudesse significar um perigo para os americanos. Na América Central, no entanto, a situação é bem mais tensa que na América do Sul, e isso acaba chamando a atenção do Reagan. Movimentos comunistas inspirados pela Revolução Cubana eclodem em diversos países, como a Jamaica, El Salvador, Granada e a Nicarágua. Ali, Daniel Ortega lidera os sandinistas na derrubada do ditador Anastácio Somoza, em 1979. A pressão de ter um segundo estado comunista tão perto dos Estados Unidos faz o Reagan agir mais ou menos como o Kennedy tentou com os cubanos em 61. Ele apoia um grupo de paramilitares anticomunistas para tentar derrubar o regime do Ortega. Só que, mais uma vez, os americanos se dão mal. Isso porque o governo tentou driblar uma proibição do Congresso para enviar ajuda aos guerrilheiros anti-Ortega, que eram chamados de contras. E como funcionou esse drible? O Reagan começou a vender armas para o Irã, e repassar parte desse recurso para os contras que lutavam contra o Ortega. Se não fosse a boa avaliação do Reagan na economia, ele poderia facilmente ter sido punido nas urnas pelo escândalo Irã-Contras. O governo Reagan, ele tem uma característica bastante interessante, que é exatamente esse idealismo, a ideologia muito presente, né? Não é à toa que, se você pensar nos discursos de todos os presidentes que ocuparam a Casa Branca durante a Guerra Fria, aquele que mais representava um sentimento de anticomunismo, expressamente falando, foi o Reagan. E não só no discurso, mas também no idealismo de suas ações no exterior. E não é à toa que o governo americano diretamente fez esforços para apoiar movimentos, especificamente na América Central, para mobilizar aqueles que lutavam contra forças que pudessem ser associadas ao comunismo. Isso aconteceu não somente em Nicarágua, mas também em El Salvador. E no caso específico de Nicarágua, houve um investimento direto de fundos americanos investindo nas guerrilhas, né, no grupo dos contras que lutavam contra aqueles que representavam aquela revolução sandinista, né? Mas o fato é que, em 84, os Estados Unidos estavam na melhor posição econômica e estratégica em anos. Com isso, a reeleição do Reagan foi uma barbada. A chapa dele com o George Bush, pai do George W. Bush, foi reprisada, e eles tiveram uma vitória tranquila contra o democrata Walter Mondale. O Reagan teve 58,8% dos votos, um índice próximo do que teve o Nixon e o Johnson nas suas maiores vitórias, e ele só não ganhou em Minnesota, que é o estado natal do Mondale, e em Washington, D.C. Segundo o Lucas, a melhora da economia serviu um pouco de antídoto para esse escândalo Irã-Contras. Do ponto de vista prático e do ponto de vista político, o Ronald Reagan ele acaba sendo bastante afetado. Este é o maior escândalo político de toda a sua carreira. E isso ameaça, de uma certa maneira, os prognósticos que existiam, né, com relação ao final de seu governo e a possível eleição novamente de um republicano à presidência dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu é que, no final de tudo, o que prevaleceu foi a questão da economia. A economia que ia muito bem nos Estados Unidos, o poder de compra dos americanos ia muito bem. Inclusive, há um vídeo, né, relacionado ao governo Reagan, que é uma propaganda política da época que dizia, né, It's morning in America, significava, mais uma vez, é manhã nos Estados Unidos, as pessoas têm acesso a casas novas, as pessoas têm acesso a empregos, as pessoas estão se casando porque sabem que ter famílias nos Estados Unidos é algo que vale a pena, é algo sustentável. Ou seja, o que carrega o Ronald Reagan até o final do seu mandato com uma popularidade bastante solidificada e que faz com que ele eleja o seu sucessor é exatamente o estado da economia e também a relação com a União Soviética, né, que mostra claramente que os Estados Unidos estavam muito bem na frente na questão da Guerra Fria.
E se no primeiro mandato o Reagan apostou em exaurir os recursos da União Soviética por meio da corrida armamentista, no segundo o foco dele seria mais na diplomacia. Para isso, foi fundamental também uma mudança dentro do próprio sistema soviético. Desde a morte do Brezhnev, em 82, a União Soviética teve um período sucessório um pouco turbulento, com líderes já idosos e com problemas de saúde que acabaram durando pouco no cargo. Então, em 85, ascende ao comando da cúpula do PC soviético um camarada chamado Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, ou Gorba para os íntimos, apostou numa reforma múltipla na União Soviética. Uma abertura ao mesmo tempo política, que ficou conhecida como Glasnost, e econômica, conhecida como Perestroika. Só que àquela altura era claro que o sistema comunista tinha problemas graves, e a União Soviética encaminhava para uma situação de colapso. Os soviéticos não conseguiam mais manter o ritmo criado durante a Guerra Fria de financiar conflitos entre comunistas e capitalistas em várias partes do mundo. Do lado americano, no entanto, tudo seguia normal. A doutrina Reagan estava a todo vapor. Eles financiavam movimentos na Nicarágua e também em Angola. E na grande guerra daquela época, o Afeganistão, a CIA começou a treinar um grupo de combatentes que pretendiam enfrentar os soviéticos em nome da fé muçulmana. Esses caras ficaram conhecidos como Mujahedin e professavam um ramo um pouco obscuro do Islã chamado Salafismo, que trazia uma interpretação radical da fé sunita. Os Mujahedin tinham apoio também do Paquistão e principalmente da Arábia Saudita. Entre esses Mujahedin estava um jovem bilionário que largou uma vida de luxo na Arábia Saudita para pegar em armas contra o Satã comunista soviético. O nome dele, Osama Bin Laden. Mas a gente já chega nele. O apoio dado aos Mujahedin, aliado às dificuldades impostas pelo terreno na guerra do Afeganistão, afinal de contas o último a ganhar uma guerra lá foi Alexandre o Grande, contribuíram de fato para que Cabul virasse a Saigon soviética. Quando Gorbachev assume, a ideia de renovação do Partido Comunista da União Soviética, ela é, entre aspas, nova para o Ocidente, mas dentro do próprio país, ela já é uma necessidade imperiosa, apesar da resistência de segmentos burocráticos, como as próprias Forças Armadas. E Gorbachev reconhece aquilo que o Politburo talvez tivesse mais dificuldade, que era o da falência do modelo soviético, principalmente diante das inovações da chamada Terceira Revolução Industrial, que é a microeletrônica, a informática, a robótica, dos gastos excessivos com a guerra do Afeganistão, da ausência de aliados ricos, como os Estados Unidos tinham a Europa Ocidental e o Japão, e da quebra ou do abalo da social-democracia na Europa. Qual o caminho reformador que a União Soviética poderia trilhar? Em tese, o da social-democracia, mas ela está sendo questionada na Europa. Não, então de mais comunismo. Não dá certo. A própria União Soviética não tinha como aprofundar isso. Cada vez mais, então, o regime soviético perdia força externamente. Internamente, o trágico acidente nuclear de Chernobyl mostrou as debilidades da burocracia comunista quando uma nuvem radioativa matou milhares de pessoas e espalhou veneno atômico por toda a Europa, praticamente. O Reagan, então, sentiu que era hora de negociar. Em 87, ele e o Gorbachev assinam o Tratado Nuclear de Alcance Intermediário, que proíbe ogivas e mísseis nucleares de um alcance de até 5.000 quilômetros. Depois desse acordo, em 4 anos, 2,7 mil ogivas seriam destruídas. Com a Glasnost e a Perestroika avançando e o estado da economia soviética cambaleante, dissidentes de dentro de cada país da cortina de ferro também começaram a ganhar força. E em 87, o Reagan deu aquele que talvez seja o seu discurso mais famoso. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. A Guerra Fria não acabaria ainda no governo do Reagan, isso aconteceria só nos primeiros anos de mandato do George Bush, mas definitivamente quem criou as bases para o fim do conflito foi ele. Caberia ao George Bush, o sucessor do Reagan, eleito em 88, lidar com o fim do bloco soviético e o desmonte da cortina de ferro. Em 1989, uma pacífica abertura de fronteira entre a Áustria capitalista e a Hungria comunista dá início a uma sequência avassaladora de eventos que foi noticiada assim pelo Estadão. 3 de maio de 1989, Hungria começa a remover a cortina de ferro.
20 de agosto de 1989. Comunistas deixam o governo na Polônia. 10 de novembro de 1989. O Muro de Berlim não existe mais. 25 de novembro de 1989. Povo depõe líder do Partido Comunista da Tchecoslováquia. 26 de dezembro de 1989. Ceausescu é fuzilado na Romênia. 26 de dezembro de 1991. Gorbachev renuncia e União Soviética cede espaço à Rússia. Historiadores acreditam que a União Soviética acabou por falhas internas do modelo comunista. O Gorbachev, por um lado, não conseguiu transformar a economia e nem dinamizar a burocracia estatal, como era o plano da Glasnost e da Perestroika. Então, o Gorbachev tenta negociar, vamos dizer assim, uma capitulação simbólica com os Estados Unidos. Não poderia parecer uma rendição, mas na prática era isso, ou seja, a União Soviética interromperia a corrida armamentista, principalmente nuclear, tentaria direcionar os seus recursos parcos, naquela altura, para redimensionar a sua sociedade, principalmente no tocante ao consumo, e para isso precisaria, vamos supor, de uma ajuda, talvez como a prometida a Stalin quando no final da Segunda Guerra, e que não foi cumprida, e que não seria cumprida. E Reagan age como Truman, Ele se recusa a ajudar. E isso acelera o fim da União Soviética. Quando o Fundo Monetário Internacional recusa um empréstimo, salvo engano, se a memória aqui não falhar, de cerca de 20 bilhões de dólares, que seria um recurso muito parco, muito pequeno, mas que mostrou o declínio da União Soviética. Quer dizer, já precisava de uma quantia pequena para poder se sustentar. Quando Reagan se recusa, então a capitulação da União Soviética ela se dá de duas formas, na fragmentação do país em si e do sistema em si. Então, com a chamada explosão das nacionalidades, e aí começa de modo simbólico pelos 3 países bálticos, que eram os mais anti-russos, e depois se tornam anti-soviéticos, e na promessa também não cumprida, de que os países que se separassem da União Soviética teriam uma ajuda do Ocidente. Mas essa ajuda vem só no sentido de fazer uma transição improvável do comunismo para um capitalismo neoliberal. O legado do Reagan, como de todos os presidentes americanos, não é só de louros nem só de falhas. Ao mesmo tempo que o Reagan conseguiu reequilibrar a economia americana, após a estagflação dos anos 70, ele deu início a um período quase ininterrupto de déficits fiscais. Em paralelo, ele ignorou a crescente epidemia de AIDS que estava devastando os Estados Unidos e o mundo no começo da década de 80. Ele também deu início à guerra às drogas, que levou ao encarceramento em massa de milhares de americanos e o combate até hoje ineficaz contra os cartéis da Colômbia e do México. No fronte externo, ele liderou a Guerra Fria, mas também plantou as raízes que resultariam na ascensão do terrorismo islâmico mais de uma década depois. Além disso, o fim da Guerra Fria deixou uma série de assuntos inacabados no cenário internacional. Entre eles, a gente pode citar o conflito no Oriente Médio e a tensão entre católicos e protestantes na Irlanda. Mas isso já é um assunto para o nosso próximo episódio, quando a gente vai falar da presidência do Bill Clinton e a ordem mundial pós-Guerra Fria, já nos anos 90. Mas qual que é o legado do Reagan para a democracia e para os Estados Unidos? Para o professor Arraes, ele é o principal nome do conservadorismo americano na segunda metade do século XX. Na segunda metade do século XX, ele, quando eu digo ele, é o grupo que ele representa, que dá as diretrizes do que seria a nova ordem mundial, uma ordem em que os Estados Unidos teriam o principal papel e que, de uma maneira diplomática ou militar, tentariam ou dispor ou impor ao mundo as suas instituições, apesar das diferenças históricas e culturais de cada país. Já para o Lucas, o maior legado do Reagan é o de uma direita democrática, ao contrário do que parte dos republicanos defendem hoje. Hoje é até interessante você falar em legado para a democracia de um presidente, principalmente num momento como o de hoje, em que você tem certas figuras políticas que estão associadas à direita e muitas vezes estão associadas a discursos antidemocracia,
discursos que não estão associados à tradição dos Estados Unidos, né, de preservação daquilo que foi instituído pela Constituição. Então é possível dizer que aquilo que representa Reagan, principalmente do ponto de vista do Partido Republicano, de uma direita mais clássica, é uma direita, sobretudo, democrática, uma direita, sobretudo, que sempre teve no seu discurso, e isso dentro de um cenário de Guerra Fria, mas também pode ser observado hoje, uma defesa muito clara, muito evidente da democracia como contraposição àquilo que acontecia na União Soviética, ou seja, por mais que seja um governo sempre associado à direita, um governo que criou o termo do Make America Great Again, fazer a América grande de novo, é um governo que sempre teve no seu discurso, teve na sua missão, nas relações exteriores, na forma como se comunicou com o mundo, a defesa da democracia, não somente internamente, mas também em novas democracias que foram se formando com o fim da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, começaria uma nova fase da história americana e de todo o mundo. Alguns diriam que seria o fim da história e o início da globalização, outros do início da polarização que marca os Estados Unidos até os dias de hoje. Os episódios novos são publicados sempre às terças, às 6 da tarde. O podcast Uma História Americana é uma realização da Editoria de Internacional do Estadão. Contou com a apresentação, roteiro e reportagem minhas, Luiz Hatz, produção e narração incidental de Gustavo Lopes, sonorização e montagem de Moacir Biasi. Você ouve esse podcast em todas as plataformas de streaming e no canal do Estadão no YouTube.